Os leilões de carros atraem públicos de vários perfis. Alguns buscam os veículos para usar no dia a dia e outros para revenda. Pensam até em ter um certo lucro, né? E o preço, claro, é o principal atrativo. Nos leilões de carros afetados pela enchente no Rio Grande do Sul, por exemplo, os veículos custam praticamente a metade do valor da tabela FIPE. Mas o que observar na hora de comprar um carro de leilão? Isso de uma forma geral, será que vale a pena? E sempre vale a pena? Para saber mais, a gente faz conexão com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo, Jesualdo Eduardo de Almeida Júnior. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Então, realmente as pessoas vão lá pelo preço, né? Mas o que a gente tem que observar primeiro para não se arrepender depois, hein? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, primeiro é que nesses leilões os carros são vendidos sem garantia. Portanto, é fundamental, falando de veículo, evidentemente, né? Fundamental que se tenha prévia visualização do carro, que se analise, que se o estude, que se saiba o que está comprando, porque depois não tem como reclamar. Não existe garantia por defeitos, garantia por vícios em compras feitas por leilão. Um outro ponto importante também são as dívidas anteriores desses carros. Se existem dívidas pendentes, quando o leilão é judicial, com a compra, com a arrematação, as dívidas são quitadas com o valor dessa arrematação. Mas hoje existem muitos leiloeiros extraoficiais que pegam carros de particulares para vendê-los nos seus sites. Nesses leilões, quando alguém compra um veículo nessas condições, há de ter muito cuidado. Se esses carros apresentarem dívidas, se tiverem restrição judicial, penhora, financiamentos pendentes, tudo isso é transferido para o comprador. Doutor, eu falei sobre o preço, né, que é um grande atrativo, mas quando a gente compra um carro num leilão, isso vem discriminado no documento, ou seja, pode ter alguma influência na hora de eu revender? É um atrativo para compra, mas é um péssimo negócio para venda. Esses carros havidos em leilão, arrematados em leilão, eles têm as suas restrições informadas para os órgãos de trânsito. Portanto, quando se tem a venda desse veículo no segundo momento, existe essa informação e o próprio mercado já vê com preconceito esse tipo de veículo. Veículos comprados em leilão são fáceis de comprar, mas muito difíceis de serem revendidos posteriormente. E tem seguradora, e aí é um critério interno de cada seguradora, que elas não fazem seguros de carros em leilão, eles chamam de carros sinistrados. Quando o carro já é sinistrado, as seguradoras não fazem seguros, o que torna ainda menos atrativo depois a recompra ou a revenda desses carros. Poxa, a gente já deu aqui alguns alertas importantes, né? Agora, vamos falar o oposto. Quando é que compensa? Se é que existe, então, essa possibilidade? Em algum momento ou em alguma situação, vale a pena? A depender do desconto que é dado do veículo e sabendo dessas restrições, vale a pena. Tem muita gente que compra carro de ponta, carro de valor maior. Vamos imaginar um carro aí de 500 mil reais que no leilão, não raro, é arrematado por 200 mil reais. Esse comprador que jamais conseguiria chegar nesse carro de 500, se contenta com esse valor de 200 para comprá-lo, para arrematá-lo, sabendo do risco, e depois consegue até ter uma pequena margem na hora da revenda. Esses carros de grande valor agregado, eles são largamente usados em leilão. Outra situação favorável também é para frotista. Aquele cara que precisa de um veículo para usar na sua padaria, no seu açougue, no seu pequeno negócio ou na sua frota, na frota da sua empresa. Não deixa de ser um atrativo também, porque esses carros serão aqueles que serão batizados, como a gente diz, né? Serão arrebentados no uso e aí vale a pena a compra com carros de leilão nesse perfil. O que a gente tem que ficar de olho no edital? Tem alguma informação que às vezes pode ser uma pegadinha para a gente? No leilão judicial, os editais são muito transparentes e no leilão judicial a gente tem essa tranquilidade de que ao comprar o veículo, as dívidas passadas estão embutidas no preço. Portanto, impostos atrasados, eventuais financiamentos pendentes, tudo isso será pago com o valor da arrematação. O arrematante, o comprador, não desembolsa nada além disso. Mas tem empresas, por exemplo, que querem abrir o seu ativo e colocar em venda em leilão e colocam esses bens na mão de leiloeiros particulares e nessas situações os débitos dos bens são transferidos para o comprador. Portanto, quem vai comprar um bem por leilão, principalmente um veículo, tem que ficar muito atento quanto ao edital. O edital menciona se as dívidas serão ou não transportadas para esse veículo,
mas principalmente é importantíssimo, eu diria imprescindível, uma fiscalização prévia do veículo, uma prévia vistoria do veículo, porque depois, como dito, não tem como reclamar pelos defeitos daquele veículo. Pois é, no Rio Grande do Sul, inclusive, doutor, muitos carros que foram atingidos pela enchente devem ir para leilão, né? Mas nesse caso já foi informado para a gente aqui que tem ali constando, olha, esse carro foi atingido por uma enchente. Então, o comprador já tem que estar ciente, né? Uma vez que não tem garantia. Não tem garantia. Esse carro é daquele perfil que a gente chama de carro sinistrado e as seguradoras não farão seguros no segundo momento desses carros. Até porque muitos desses carros são carros que a seguradora indenizou, ela reouve para si o veículo e agora pretende vendê-lo. E ao vender esses veículos, claro que o valor terá um decréscimo significativo de preço, mas na hora da revenda também a gente terá bastante dificuldade para fazê-lo. Pois é, o recado está dado, então, orientação clara e direta. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação aqui no Conexão Record News. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde.